Olá, sou Cristiano Siqueira, estamos no terceiro episódio da Cultura em Tempos de Pandemia. O último episódio dessa websérie que fizemos com muito carinho. Espero que vocês possam desfrutar desse trabalho e, antes de tudo, divulgá-lo para mais pessoas. E vamos falar dos fazedores de cultura. Nos dois últimos episódios, trouxemos vários depoimentos e justamente o que a gente vai trazer nesse episódio também e falar principalmente como a tecnologia está auxiliando nesse momento de dificuldade para os fazedores de cultura. De alguma forma, passamos a fazer a cultura da sala de casa, ou da própria garagem, ou de algum espaço que a gente encontra que seja seguro, e através da internet, que é o principal meio de comunicação hoje. Então, espero que você possa curtir o bate-papo que trago hoje para vocês, falando de música e falando de internet. Como que a tecnologia está ajudando nesse momento. E vamos compartilhar essa experiência com vocês, nosso espectador. Bem-vindos à websérie A Cultura em Tempos de Pandemia, episódio 3. E agora vamos falar de música. No período da pandemia, você deve ter escutado muita música, assistiu filme, leu livro, assistiu várias lives e também a gente pôde apreciar e conhecer o trabalho de outras pessoas. Nós vamos conhecer o trabalho do Ateliê Cênico Cultural daqui da cidade de Atibaia, através da Gil Rocha, que é atriz, e a Roberta Forte, que é musicista. É um trabalho musical feito com crianças e você vai ter oportunidade de saber como que está sendo para elas e de que forma que elas estão dando continuidade, mesmo diante das dificuldades. Vamos então? Hoje eu recebo o Ateliê Cênico Musical daqui de Atibaia, até ao meu lado, Roberta Forte. Bem-vinda mais uma vez esse bate-papo, Roberta. Obrigada, Cris. Estou tendo o prazer de conhecer a Gil hoje. Gil, bem-vinda. Tá bom? Querida. Gente, vamos falar de cultura e pandemia. Como que fica a cultura em tempos de pandemia? O quanto a cultura foi e está sendo um produto para a gente que a gente está recorrendo nesse período de pandemia, né, Roberta? Fala um pouco da importância da cultura. Acho que a cultura ela sempre passou por momentos muito difíceis na história toda. No momento da pandemia, ela veio como esse rescaldo para esse momento tão difícil que todos nós estamos passando, né, Roberta? Eu acho que o setor cultural foi o primeiro a ser atingido, né? Então foi o primeiro que parou e o último que vai retornar. O que a gente teve foi algumas ressalvas de pessoas que batalharam bastante, não só aqui em Atibaia, mas também, acho que, né, no Brasil como um todo, para poder fazer a cultura vingar. E a gente dentro de casa, a gente percebeu o quanto a cultura é importante, não só no entretenimento, mas também na questão da cultura da paz, entendeu? Como um geral. E o que aconteceu nessa pandemia é que, como sempre, os artistas tiveram que se virar para poder se sustentar, para poder ter visibilidade no que fazem e para poder continuar fazendo a sua cultura, né? Isso quanto artistas. E a cultura de rua? Exatamente. E a cultura de rua é super representativa nesse caso, né, Gil? Super. Estou pensando aqui, você falou desse ponto de vista do trabalhador da cultura, né? Que é um lugar super importante de fala, assim. Mas eu lembrei de uma fala da Tereza Cristina, do Roda Viva, que ela traz a coisa assim, a cultura, a arte, os artistas foram sempre endemonizados, né? De alguma forma. E agora, então, por quem está no poder. Mas quem colocou a gente para dormir na pandemia foi a arte. Quem trouxe a gente para o centro, quem acalmou os corações aflitos das pessoas que não podiam sair de casa. Então é uma música que você ouvia, é um filme que você via, que ia trazendo um pouco de sanidade para a gente e trazendo ferramentas para a gente lidar com esse turbilhão de emoções que aconteceu no confinamento social, né? Onde a gente não tem troca com o outro. Então acho que ficou muito claro para quem está atento o papel importante que a arte tem, né? De identidade, de ser nosso espelho, de ser nosso contorno, de dar força, de trazer esperança.
super essencial, né? E assim, foi o primeiro setor que parou e vai ser o último setor a voltar nessa pandemia. E as pessoas que vivem disso, os profissionais, porque a maioria das pessoas vê um show, vê o cantor ali no palco, né? Ele se apresentando, vê o ator em cena, mas ele não faz ideia o mecanismo que tem por detrás disso, o número de pessoas e de famílias envolvidas, que são o ganha-pão deles é aquilo, correto, Gil? Seu marido trabalha com música, como você falou, quanto foi afetado também por isso tudo? Exato, né? É uma cadeia, assim, não só os artistas, mas o pipoqueiro que estava na frente do teatro, o iluminador, enfim, é uma... A camareira, a pessoa da maquiagem, bilheteria, figurino, exatamente. Até a faxineira que limpava o teatro. Exatamente. A arte, ela gera uma economia gigantesca. e um mercado de trabalho gigantesco. Né? A gente... desculpa. A gente sabe o quanto se precisa para fazer um espetáculo, né? Então quem que está por trás daquele espetáculo? Todos esses que a gente falou, o iluminador, o técnico de som, o cenógrafo, o produtor, o assessor de imprensa. Tudo isso. Né? Então é uma cadeia de empregos que da noite por dia. O restaurante que você vai jantar depois. Exatamente. Eu tive a oportunidade de conversar com o André Ascioli, que cuida do Teatro Porto Seguro, Teatro Vivo, Eva Herz. E a preocupação dele falou assim: Cris, no início eu tinha uma preocupação, porém eu tinha uma perspectiva que tudo não fosse ser tão extenso. Vi que a coisa ficou extensa e veio essa questão da tecnologia, né? Porque nós usamos a tecnologia em cena, no palco, para um show, para uma peça de teatro ou no audiovisual e tudo mais, complementa-se as artes daquele momento. Porém, ele não se torna a nossa plateia, o nosso público. Você como musicista, Roberta, como você vê essa questão da tecnologia hoje, com as lives, com as peças sendo transmitidas online? Existe um comentário para gente, audiovisual não é teatro, o que é, como é, e até quanto, porque o que eu mais explico para as pessoas, gente, uma apresentação, uma peça online, ela não cobre o custo daquilo que está sendo apresentado, isso é fato. Não. Porque é diferente você ter um teatro com 300 lugares e a produção em cena é algo muito caro para produzir um espetáculo, ou um musical, ou um show, qualquer coisa do tipo, correto, Roberta? Eu acho que assim, eu como musicista, porque eu sou musicista, né? Eu acho que o músico no Brasil, ele tem duas vertentes. O cara é músico e ele é educador. São raros os músicos no Brasil que não ganham, ou ele é músico e também faz alguma outra coisa, né? Como, por exemplo, produção musical. Sempre tem duas vertentes que o músico, eu posso falar dos músicos, né, que trabalham. No meu caso, a minha segunda vertente é a educação. Porém, eu sou regente, eu tenho coros, né? A gente chegou a fazer o coro cênico percussivo, tentou fazer online. Você não consegue cantar junto, né? Por mais que a tecnologia nos dê muitas coisas, ela não nos dá o principal, que é poder cantar junto, que é poder tocar junto. Então, para o músico, essa dificuldade foi 3 vezes maior, eu acredito, né? No teatro, eu acho que eu vou passar para a Gil depois falar um pouquinho. Perfeito. Vou falar um pouquinho mais da música mesmo. Na música, por mais que a gente tenha passado as técnicas, por mais que a gente tenha feito os ensaios, ele foi muito mais trabalhoso do que no presencial, né? Você tinha que atender as pessoas com um pouco mais de amor. Eu acho que as pessoas, elas também ficaram muito em depressão dentro de casa. Eu acho que o ensino das artes também ajudou um pouco. Eu nunca vi, as pessoas fizeram muito mais cursos. Exato, consumiam. Assistiram muito mais lives. Eu, por exemplo. Tiraram um violãozinho guardado do armário. Para ter aula online, coisa e tal. Eu, por exemplo, eu fiz muita live, eu fiz muito seminário, eu fiz muita palestra, muito congresso. Então, assim, eu acho que, pela minha vertente ser educação,
eu acabei indo mais por esse lado educacional. Você conseguiu tirar muito proveito desse sentido. Consegui. Isso não quer dizer que a gente tenha conseguido tirar muita grana. Mas... Grana é outra coisa, né? Mas a gente conseguiu... Satisfação é uma coisa, ganhar é outra, né? Deu, como se diz, mostrou um outro lado do trabalho. Eu acho que a gente pôde também perceber, nem tudo foi uma experiência, né? Como diz o La Roça Bom Dia, a experiência é aquilo que passa por você e te transforma, né? Aquilo pelo que você passa e se transforma. Então, eu acho que houve sim uma experiência, eu acho que a gente vai tirar algumas coisas disso, eu acho que vai transformar algumas coisas na questão das artes, mas não é a essência. O que a gente fala como artista online é emergencial, mas não é essência. Essência é isso, né? A gente poder trocar. Virou, mas não se reinventou. Ótimo. Eu acho que não teve reinvenção. Eu acho que a gente teve Se adaptamos ao momento, né? Adaptamos, exatamente. Gi, fale agora. Você como atriz. Eu falado isso porque antes de falar, eu queria falar da experiência do ateliê. Foi legal. A gente fez até um mini doc que está disponível no canal da Prefeitura de Franco da Rocha. Já vai estar disponível no canal do ateliê, no YouTube também. Ótimo. A gente está começando a organizá-lo. Tá. Mas assim, a gente por conta da pandemia e desse distanciamento do contato com as crianças, das vivências que a gente fazia, a gente teve a possibilidade de olhar o trabalho e começar como a gente tinha que criar vídeos semanais, ter um tempo de preparar cada vídeo e ir registrando esse material que a gente, ao longo do trabalho do ateliê, tinha desenvolvido. Então foi um grande registro do trabalho, do nosso processo, da nossa pesquisa. Então a gente teve ali um ganho importante. Eu acredito que outros artistas também passaram por um processo parecido. Se você puder, explica um pouco sobre o trabalho do ateliê musical, ateliê cênico musical, por favor. O ateliê, a gente sempre fala que o ateliê é teatro, música e expressão corporal na primeira infância. Teatro e música, prazer. Mas e não é ao mesmo tempo, sabe? Tá. Porque assim, eu também tenho a minha história com a música, a Roberta também tem a dela com o teatro, e a gente não tem essa divisão. Então, coisa de teatro, eu que vou fazer. Se complementam dentro dos projetos. Tá sempre juntas olhando para tudo. Porque a ideia é que seja cada vez mais esgarçado esse limite do que é teatro, do que é música, e que seja para as crianças uma vivência, uma experiência. Só trabalha com criança o ateliê cênico musical? O cênico musical, ele é voltado para a primeira infância. Para a primeira infância. Ele Que tem legal. um olhar específico para a primeira infância. Até porque a gente conversou muito, assim, tem muito material para infantil por aí. Mas a primeira infância, ela exige um lugar de delicadeza, de encantamento, que o mainstream, o grande mercado, não olha tanto. Então, lógico que tem coisas super bacanas por aí, óbvio que tem, a gente não está inventando nenhuma roda, mas é um lugar que eu sinto que tem menos, as pessoas estão olhando menos para isso, agora cada vez mais, né? Esse cuidar da infância também é uma coisa nova para a sociedade. E é importante essa questão da educação cultural já desde a infância, né? Esse envolvimento com a música. Fundamental. É fundamental isso. A gente costuma dizer que o ateliê cênico musical ele trabalha com a vertente da interdisciplinaridade. O que é ser interdisciplinar? É você reconectar saberes. Então hoje em dia a gente tem uma escola muito segregada. Você aprende a matemática, aprende a física, aprende a química, aprende música. Até nas artes, você aprende dança, você aprende teatro, você aprende música, você aprende dança, teatro, música e desenho, por exemplo. Então é muito segregado, né? Quando na realidade a sapiência humana é a integração de tudo isso. A gente veio de uma integração lá pelos meados da Idade Média, a gente começou a separar inclusive mente e corpo, e a gente esqueceu essa questão do aprendizado, o aprendizado por meio do corpo e o aprendizado integral. Então a gente procura trabalhar na questão da primeira infância essa questão, essa
esse olhar mais global. Mais global, mais holístico das coisas. Ai, entendeu? que legal. Então tem essa questão da interdisciplinaridade. Então quando a criança entra numa aula do ateliê, ela não está entrando numa aula de teatro, numa aula de música. Ela está entrando num ambiente artístico. Não é nenhuma aula, é um ambiente artístico. E o que é interessante, Gi, se eu puder até me falar, essa questão, esse contato com a criança. A criança, ela é muito aberta, receptiva às coisas novas, né? O adulto tem uma certa dificuldade no decorrer do tempo. Mais preconceito. Exatamente, a criança não tem, ela está totalmente pronta para absorver aquilo que você quer passar para ela, né? Não é? Tem isso, e tem uma coisa assim do ateliê, que ele é um espaço de... É lógico que a gente conduz coisas, a gente traz propostas, mas ele é um espaço muito livre. Então, assim, a gente tem hoje 4 anos de ateliê? 4 anos. Quantas crianças passaram pelo ateliê nesses 4 anos? Faz ideia? Tem umas que já estão grandes, porque 4 anos, mas assim, você tinha... Qual hoje tem 8, 5 tem 9, assim, 7 já tá com 11, aí vai. Tem gente que deu seguimento no coro cênico. Nossa, já fizeram um outro projeto já ligado para uma segunda idade. De crianças maiores. Mas assim, que eu estava falando, agora me perdi. Da questão da criança, conexão. Da criança, conexão com quanto ela está pronta para absorver toda a informação que você passa para ela. Então, assim, a gente tem, voltando daqui, a gente tem 4 anos de ateliê, a gente foi afinando também a nossa comunicação. Então, a gente prepara e pensa coisas, e a gente chega e vê como as crianças estão chegando ali, estão muito agitadas, ou estão mais tristes, ou... a gente pensou uma coisa, mas não funcionou. A gente se olha e já troca. Já vai sem se falar, a gente já vai costurando outras coisas. Então, que legal. Tem esse olhar do aqui e agora. Porque criança é aqui e agora e encantamento. Você tem que manter essa aura do encantamento e você tem que estar ligado no presente, 100% alerta. Roberta, fala agora desse além do ateliê cênico, tem uns outros projetos, o coro cênico, isso. Então, o coro cênico musical, ele na realidade ele surgiu como coro percussivo, tá? Ele é uma ideia que eu trago assim da minha formação. Eu sou violonista de formação, sou cantora de formação, mas eu fiz também muitos anos, eu trabalhei com o Fernando Barba. Querido Barba. Barbatuques. E ele, um mestre muito querido. Que nos deixou há pouco tempo, né? Infelizmente, mas assim, de uma alma extremamente altruísta e um super educador. Ele trouxe para mim alguns conhecimentos com relação à música corporal, tá, gente? Então, uma coisa que eu costumo dizer não confunda percussão corporal com música corporal. A música corporal, ela é uma interligação entre uma pesquisa do Fernando Barba, que é a percussão corporal em si, e a pesquisa de um outro músico maravilhoso que se chama Estênio Mendes, que ele tem uma pesquisa sobre música espontânea. É o trabalho da música pela escuta. E tudo isso eu procurei levar para dentro da educação. Então, quando eu fiquei pensando, né, qual que era o maior obstáculo para eu me inserir dentro dos projetos socioculturais com a música? A música é muito caro. Por que a música é muito caro? Porque tem que comprar instrumentos. Eu falei, não precisa, tem o meu corpo, eu faço música com o corpo. Não, mas como assim? Então, criou-se, eu criei essa que chama-se coro cênico, ou coro percussivo, que é você trabalhar a percussão corporal e a voz. Que legal. Que é uma vertente dos barbatuques, entendeu? Não deixa de ser, é uma admiração, é um trabalho que eu levo para tudo quanto é lugar onde eu vou. Porém, existem outros educadores por trás que me fazem trazer outras técnicas, agrega mais informação naquilo que você já coloca, né? Exatamente. E o coro percussivo, ele começou verdadeiramente em Atibaia. Eu já tinha feito outras pesquisas em São Paulo, coisa e tal, em colégios, no Colégio Adventista, com outros grupos. Mas aqui em Atibaia ele começou onde naquela época era o ponto de cultura Garatuja. Em 2009. Que maravilha. E onde eu fiz o meu primeiro coro percussivo, que foi o Garatujas e Cambalhotas, e a gente acabou gravando um CD que chamava Criandanças. Que delícia. E foi uma delícia, assim, compor em cima das letras da Elce. Eu trabalhei em cima do trabalho da Elce. O trabalho dela era movimento, era dança.
E a gente trabalhou com essas questões do movimento e da dança no coro cênico. O que é muito bonito de ver vocês como educadores da cultura e da arte, essa capacidade de junção com outras pessoas que ninguém quer fazer sozinho, né? Tudo, né? Então, com a parceria e disso saem projetos lindos. E antes de tudo, que envolva mais a população, que a gente consiga agregar mais a cultura, tanto regional ou não, às vezes trabalhando com as dificuldades que a gente vive da cultura dentro de cada município desse país todo, né, gente? E até hoje, um momento que eu já conversei com o Roberto sobre isso, vou falar sobre política pública de cultura, porque uma lei como a Aldir Blanc, que ela abriu oportunidades aos fazedores de cultura, de pelo menos de poder passar esse momento tão difícil, veio com esse auxílio, esse momento tão difícil, até o trabalho do Compocat, que foi um trabalho belíssimo, com a Secretaria de Cultura de Atibaia também, onde teve as premiações, teve ajuda aos pontos culturais, né, e também os projetos culturais, o quanto isso é importante e que a pessoa entenda que foi esse dinheiro investido, porque isso é investimento, ele vai ter um retorno muito prazeroso para quem está assistindo, para quem tiver a oportunidade de assistir uma live, de acompanhar um projeto ateliê cênico ou de qualquer outra pessoa que foi contemplada também e que não foi contemplada também, né? Nossa, porque fazedor de cultura. A Aldir Blanc, ela foi assim um alento, porque o que vai bombar de projeto esse ano, bonito, projeto bom, porque a gente tem muitos bons artistas aqui em Atibaia. Tem, Atibaia é privilegiado, eu acho privilegiada Atibaia, Sim. de reunir pessoas como vocês e outras pessoas também que têm um trabalho muito sério cultural, né? Fala um pouco sobre política pública de cultura. O que é política pública de cultura, Gil? Eu acho que a Atibaia vive um momento muito bacana para a gente falar sobre isso, né? Tem uma trajetória. Precisa ter melhorado muita coisa, mas teve um momento muito bom. Não, temos sempre muitas coisas. Muita coisa. Um momento muito bom, que eu digo, não é dos acontecimentos da política pública, mas da sociedade civil. Ótimo. A movimentação da se sociedade movimentando e batalhando por trocas com o setor público. Que era uma coisa que quando a gente olha mais para trás, era mais difícil. Hoje a gente tem o Conselho de Cultura, o Compocat, que tem a representação da sociedade civil votada pelos artistas, pelo setor. Fundo Municipal de Cultura, que é para ser executado. Representam verdadeiramente, Sim. que estão ali no dia a dia trabalhando com cultura, então eles estão ali nos representando, sabem do que a gente está falando, e eles têm propriedade e possibilidade de trocar com o setor público e de deliberar coisas. Uhum. Isso é maravilhoso. Então, assim, muito da gente ter conseguido que essa lei chegasse em forma de premiação para o setor cultural foi porque eles batalharam para preparar a prefeitura. Exatamente. Eles batalharam formando uma comissão para receber essa verba. Trabalhando com a burocracia do poder público, porque é muito burocrático, então, né? São coisas muito... São valiosas. É um trabalho que exige muita dedicação, um trabalho complexo, um trabalho de minúcia, né? E que o Compocat fez assim muito bem. E o setor cultural, os artistas, a sociedade civil vem se movimentando. Tem um movimento dos artistas, que é o MAS, que é um movimento importante. Além do movimento dos artistas, tem muitos outros coletivos que foram pipocando, outros que já existiam, mas que cada vez mais estão conversando entre si. Então isso traz esperança. Resolve? Não resolve. Não sei se cada vez a gente vai dando um passinho de formiguinha, dá 2 para frente, 1 para trás, Exato. para trás, 1 para frente. Vamos indo, vamos caminhando. Mas eu sinto que estamos começando a trocar mais, se fortalecer mais, criar essa teia, para a gente ter força, né? Exatamente. É um movimento que ele vem de 2017, né? O MAR, ele nasceu em 2017 de uma roda de conversa, que não foi bem uma roda de conversa com a prefeitura, mas aí os artistas resolveram se movimentar para montar. E isso foi muito legal, porque foi crescendo. O que precisamos fazer primeiro? A gente precisa ter a lei do Plano Nacional de Cultura. O que a gente precisa? A gente precisa primeiro instituir um Conselho de Cultura. Então vamos atrás.
corremos atrás da lei, lemos a lei, Canetamos a lei. Interrompemos a lei. Quantas vezes a gente foi lá pessoas de outros municípios Até para poder compor, porque é algo muito novo, né? Pelo menos para Atibaia. E a gente correu atrás, né? Então o grupo que se formou acabou, não, a gente precisa estudar. E assim, nada pago, gente. Foi um tempo dedicado mesmo. Trabalho 100% voluntário. 100% voluntário ao coletivo. Né? A questão da coletividade cultural de Atibaia. E não só a coletividade artística, mas dos fazedores de cultura, dos técnicos de cultura, da economia cultural como um todo, inclusive as manifestações populares e patrimônios. E Roberta, para fechar esse bate-papo, eu só gostaria de reforçar algo que eu já conversei com você. Cultura não é só entretenimento. Cultura é saúde, cultura é educação, cultura forma um cidadão, correto? Cultura é o que você come, né? Qual é a cultura da sua alimentação? Qual é a cultura do seu dia a dia, da sua rotina? Tudo isso é cultura. Né? Nós, como um povo brasileiro, comemos banana, arroz, feijão, farinha. Isso é uma cultura. É a nossa cultura e é deliciosa. E tudo que envolve o dia a dia de uma comunidade é cultura. Agora a gente tem a cultura artística, a gente tem a cultura popular, a gente tem a cultura alimentar. Você entendeu? Então, a cultura ela tem que abranger um pouco mais do que ela pensa, do que ela que abrange. Evento é visibilidade. Evento é palanque. Evento é algo pontual. É pontual. É um resultado, é uma resultante de todo aquele movimento cultural que aconteceu. Exatamente, exatamente. Então, é legal, vamos lá ver a cereja do bolo? Vamos, mas vamos também pensar o que tem atrás dessa cereja do bolo, o quanto aquele artista batalhou, o quanto ele ensaiou, o quanto ele estudou, o quanto ele gastou, o quanto ele trabalhou. E o que ele entrega para o seu público, né? Principalmente. Se você teve aquele momento de êxtase, aquela catarse na frente do palco, aquele artista ele trabalhou e ele estudou para isso. Não pense que ele chegou lá e ele arrasou. Não é que ele arrasou. Ele vem arrasando há muitos anos, entendeu? Ele vem trabalhando há muitos anos para poder chegar naquele momento, olhar para o seu rosto e falar, nossa, consegui. Ele sorriu, ele está saindo bem daqui. É isso que é. Isso é cultura. Entendeu? Maravilha. Muito obrigado, Gil. Obrigado, Roberta, pela oportunidade desse bate-papo com vocês. E agradecer a você que está assistindo essa conversa também. E se aproprie da cultura. Ela também é sua, né, Roberta? Posso fazer um convite? Deve, por favor. Espaço é teu. Eu convidar as pessoas a ir lá no nosso canal do Instagram e do Facebook. Olha, tá aqui embaixo. Olha ele aí embaixo. @ Ateliê Cênico Musical. Quase que falhou. Mas ele continua aí embaixo ainda, viu? Continua aí. E também o nosso canal do YouTube. Também está aí embaixo. A gente está colocando aos poucos um conteúdo que a gente foi desenvolvendo durante todo o processo da pandemia. Tem lá também um mini doc que fala sobre a nossa experiência fazendo arte, fazendo educação artística com as crianças durante o processo da pandemia e os vídeos que a gente foi criando. Então, é uma forma também da gente trocar com quem tiver interesse, não só com crianças, com educadores, toda essa experiência que a gente teve aí nesse processo. E quem quiser pode visitar também as páginas no Facebook do Coro Cênico Percussivo, que a Gil também faz parte comigo, ela geralmente ela faz a direção cênica, eu a direção musical. Dizer que nós temos vários espetáculos, a gente já teve o Saltimbancos, o Na Mata, o Pintação, que agora vai vir com novidades pela Ateliê Cênico Musical também. Ótimo, ótimo. E, enfim, quem quiser pode acompanhar, segue a gente no Instagram. E é isso aí. Obrigado. Gratidão, gente. Muito obrigado. Eu queria muito parabenizar você pelo seu trabalho aqui em Atibaia. Eu acho que é um dos poucos que corre atrás da cultura daqui da região. A gente faz tudo isso para quem está ali assistindo a gente. Obrigado, gente. Obrigada, Cris. Quando falamos em teatro, qual a nossa grande expectativa? Que tenha o público ver o nosso trabalho. Quando não se pode fazer teatro mais da mesma forma, não pode ter aglomeração, temos que se reinventar diante daquilo que temos.
O ator Marco Antônio Pâmio, que é ator, diretor, professor de teatro, pensou de que forma que ele podia trazer o seu trabalho teatral para o público, mas sem sair de casa. Você vai conferir agora esse bate-papo com o ator Marco Antônio Pâmio, onde ele fala de 2 projetos, um já executado e outro que vai acontecer a estreia em breve, onde ele envolve a internet, o palco, o teatro e o seu público. E aí, pessoal, vamos falar mais sobre cultura e vamos falar da cultura em tempos de pandemia. Como que está esse setor? Como que muita gente está trabalhando que depende desse setor? Gente, o teatro ele se reinventa. E ele se reinventou mais uma vez agora, unindo a isso, a internet, conexão, trazendo informação e trazendo teatro para você que está sempre acompanhando. E para falar sobre isso, recebo o ator Marco Antônio Pâmio, aqui ao meu lado. Vou fazer. Eu não sei que lado aparece, eu vou fazer assim, tá, Pâmio? É bom garantir. Oi, Cristiano, tudo bom? Gratidão por esse bate-papo. Gratidão também por ter chamado aos espectadores. Obrigado. E aí nos adaptando, né? Marco Antônio Pâmio, ator, diretor, professor de teatro. Tem inúmeros trabalhos, tentei contar aqui no Wikipédia. Até 2018, como ator, como diretor, é muita coisa, vive intensamente essa questão do teatro, né, Pâmio? Como televisão também, né? Mas este momento de pandemia, como que está a cultura em tempos de pandemia, Pâmio? Como que você está vendo tudo isso? Cristiano, olha, eu sinceramente, eu gostaria de ser um pouquinho mais otimista. Não que eu não seja, eu acho que nós estamos sobrevivendo. E em tempos em que a sobrevivência hoje já é um ganho, eu acho que a cultura, estando nesse estágio, é melhor do que ela ter morrido, sabe? Porque fomos afetadíssimos, principalmente nós do teatro, né? Que vivemos da presença física do espectador diante de nós, compartilhando o mesmo espaço, compartilhando o mesmo ar. Sem isso, o teatro ele não acontece por natureza, né? A natureza do fenômeno teatral é a presença de espectadores diante dos atores e alguma coisa acontecendo entre eles. No que isso foi nos roubado de uma hora para outra, a gente está fazendo aniversário, este mês fazemos um aniversário de 1 ano, em que isso foi simplesmente ceifado da vida de tantas pessoas que vivem disso. A gente, lá no começo, falava o que será de nós, o que vai acontecer, não que o teatro morreria, porque, assim, o teatro não morreu há 2.500 anos, ele não vai morrer agora, mas qual seria o destino que ele teria? E ele foi uma fase muito sombria, uma fase muito difícil para aceitar essa realidade. Eu acho que as pessoas que tinham ali os seus projetos de audiovisual, as coisas não presenciais, para serem concluídas, para serem feitas de uma outra maneira, o audiovisual ele já estava mais ou menos integrado dentro dessa linguagem aqui. Agora, o teatro, ele ficou um pouco sem saber, sabe? Eu acho que cachorro que abandonado, que não sabe direito para onde é o caminho de casa. Sim, e o audiovisual, o Jô, você trabalhou com o Jô, sabe? Foi usado o recurso do audiovisual, a tecnologia, foi muito utilizado em cena, com projeção mapeada. Hoje, toda iluminação é um programa de computador que controla toda a iluminação de palco, entendeu? Áudio, os recursos da tecnologia usada em cena, mas sempre a favor do ator. Hoje a gente tem a tecnologia e o ator, a tecnologia sendo o canal. Isso, porque o contato com o espectador ele foi interrompido, né? Eu lembro que a pandemia foi decretada, a quarentena, né? O isolamento e o fechamento dos teatros, dos lugares públicos, ele aconteceu numa segunda-feira.
né, numa segunda-feira, e eu acho que 16 de março, se não me engano. E assim, eu fui ao teatro no sábado, 2 dias antes, dia 14, eu vi 3 peças. Já se falava, já se intuía que iam fechar os teatros, não sabia direito o que ia acontecer. Eu fui ver uma peça lá no Tuca, à tarde, com a Amanda Costa, a Carmen Miranda. Ai, e que aí, delícia. aí fui ver a Clara Carvalho com o Brian no Aliança Francesa às 7, aí emendei com uma outra peça às 9, porque eu falei assim, eu acho que eu não vou ver teatro tão cedo. E eu achava que no dia seguinte, domingo, eu ia conseguir me despedir temporariamente do Baixa Terapia que eu tinha dirigido. Eu falei assim, não, no domingo eu venho e vejo o Baixa Terapia lá com o Fagundes, que estava em cartaz no Tuca, direção minha, só que o Baixa Terapia já não deu tempo, porque no domingo eles já não fizeram. E aí estamos aí completando um ano, né, dessa ausência, dessa carência, mas buscando outros caminhos, outras possibilidades, na verdade, Cristiano, eu acho que outra maneira que a gente teve que arrumar para não ficar louco. Porque senão eu acho que muita gente, assim, as internações por estados psíquicos alteradíssimos ia fazer o sistema público de saúde estar mais ainda colapsado do que já está, né? Que é o quanto eu acho que a gente enlouqueceria se não arrumasse um jeito de fazer, se a gente não arrumasse uma maneira de continuar falando o que a gente precisa falar do jeito que a gente precisa falar. Exato. Eu que vi assim, assistia muitas peças, mas eu gravava com vários espetáculos, estando ali nos bastidores, coxia, saia de uma, vai em outra. Eu, no terceiro mês, eu me sentia assim, faltando alguma coisa. Eu fiz um trabalho para uma emissora lá do Norte e Nordeste, por 3 meses como correspondente, mas era um telejornal, então eu falava assim, gente, eu não vou falar de cultura. Mas você vai falar o quê de cultura? Não está tendo nada. Você vai falar o quê? Eu falei assim, meu Deus, mas pô, não tem como uma pauta de cultura? Vamos falar, mas não está tendo nada. Não podemos incentivar aglomeração, não podemos... Falar assim, gente... Foi onde foi caindo mais a minha ficha e me preocupando com o que viria depois, nesse período de agora. Como que ficaria esse trabalho que você, como diretor, você, como ator, sabe melhor do que qualquer pessoa, muito melhor do que eu, principalmente, o que é essa questão, a presença da plateia, o que é a plateia para o ator, o que é o ator para a plateia, e como a gente vai adequar isso. E você teve essa ideia com o espetáculo Uma Mulher Só, de Dário Fó, com Marta Meola, que foi um sucesso, como essa questão da transmissão online. Me conte tudo, Pano, por favor. Você sabe, Cristiano, que eu estava assim, eu não acreditava muito nesse recurso, nessa linguagem. Eu fiquei uns meses aí um pouco xiita. Eu falei assim, eu sou xiita. Porque eu fiquei tão revoltado porque eu ia estrear uma peça como ator em maio. Eu já estava ensaiando. Os ensaios interrompidos, uma direção do Nelson Baskerville, que eu ia estrear como ator em maio, e em agosto ia estrear uma direção minha no SESI da Paulista. E tudo interrompido. Eu falei, não quero essa história, não acredito em teatro online, para mim isso não é teatro, não sei o quê. Fiquei um pouco emburrado, né? com um pouco assim, emburrado. Falei assim, não é isso, então não é nada. Não existe, então... Até que eu comecei a acompanhar alguns trabalhos que começaram a ser feitos ali da casa dos atores, remotamente. Os sátiros, né? O incrível trabalho dos sátiros. O Mahat Descartes fez um trabalho incrível. E a Karen Coelho, também, que eu tinha dirigido na Profissão da Senhora Warren, fez um monólogo da casa dela, lá do Rio de Janeiro, e eu assisti. E eu falei, ok. Mas fiquei na minha, eu não fui atrás. Na verdade, foi a Marta que um dia me liga, ela falou, Pami, vamos fazer alguma coisa, vamos ver se a gente acha também um monólogo, alguma coisa
para eu fazer, você dirige. E eu dei uma torcida de nariz no começo. Falei, Marta, não acredito muito nisso daí. Mas ela, assim, ela deu uma insistida. Eu falei, tá bom, então eu vou procurar vou imaginar o que você faria bem. Porque a Marta, eu tenho uma convivência artística com ela já de várias peças. Eu dirigi a Marta em 2 peças, assim, Se Lhe Parece e Jardim de Inverno, e tinha contracenado com ela num espetáculo um pouco mais lá para trás, o Edmond, direção da Ariela Goldman. Então eu já tinha uma parceria com ela. E aí eu fiquei pensando o que seria legal para a Marta fazer. Aí me veio assim, uma adaptação de Medea, me veio uma coisa assim forte, essas coisas meio densas e tudo. Até uma hora que me caiu uma ficha, eu falei assim, olha só como eu só tenho pensado em coisas pesadas, densas e com temas muito recorrentes, que é a dificuldade das relações, da sobrevivência, para onde vai o ser humano, coisa absolutamente louvável para se discutir no teatro. Mas eu comecei ali ver uma certa falta de comédias. Eu falei assim, e se a gente fizesse uma comédia? Não que a gente fosse leviano ou querer parecer inconsequente diante de uma realidade. Sarcástico com esse momento, né? Mas eu falei assim, a comédia é um gênero muito nobre do teatro. E aí eu lembrei dos monólogos para mulheres que Darifó e Franca-Rame escreveram nos anos 70. E me ocorreu esse específico, que é uma mulher só, que é a história de uma mulher que está trancada em casa. É uma mulher que está trancada em casa, só que pelo próprio marido, que sai e leva a chave, larga ela fazendo os afazeres domésticos e ela não tem com quem conversar. E ela descobre uma vizinha de prédio, ali na janela do prédio da frente, que recém mudou para o apartamento, e ali encontra uma companheira da solidão dela e começa a contar um pouco da história dela, de por que ela ficou trancada em casa, o que o marido fazia com ela, e se percebe ali uma realidade de uma mulher sendo abusada moralmente por várias figuras masculinas no seu entorno. Um cara que liga dizendo impropérios, um outro vizinho que assobia para ela, o cunhado. O cunhado que está ali requisitando e que lá passa a mão, né? E eu falei assim, olha só como é inteligente e muito propício para os nossos dias falar dessa condição de estar fechado, da mulher que a gente começou a ver também ali sofrendo violência doméstica e feito num tom assim muito particular da comédia do Darifó e da Franca-Rame, que é essa comédia meio nonsense, essa comédia meio absurda, meio surrealista, mas que fala de assuntos muito, muito sérios. Eu falei assim, vou mostrar para a Marta. A Marília Pera já tinha feito esse texto junto com um conjunto de outros monólogos, chamava Brincando em Cima daquilo, isso foi nos anos 80, e também nos anos 80 a Denise Stoklos fez a mesma coleção de monólogos, chamava Um Orgasmo Adulto Escapa do Zoológico, mas eram os mesmos textos. É lógico que fazer 4, 5 textos ia ser um espetáculo longuíssimo, 2 horas. Não, vamos fazer um só. E vamos falar dessa personagem. Ela adorou. E a gente começou a trabalhar na raça. Falei, olha, a gente não tem dinheiro, a gente não tem patrocínio, não tinha as leis todas, não tinha a lei Aldir Blanc, não tinha nada. Falei assim, olha, Marta, vamos não enlouquecer juntos. Então, eu comecei a dirigir a Marta online. Eu seguindo ali a minha mesma maneira de trabalhar, trabalhando com mesa, texto, compreensão, dramaturgia, e comecei a marcar a peça com ela em casa, porque a personagem está em casa. A personagem está ali falando de dentro de casa, então foi muito suave essa adaptação de posicionar uma câmera. Eu não tinha necessidade de fazer movimentos de câmera tentando ali flertar com o cinema, porque a situação da personagem é vista do ponto de vista da janela da vizinha. Então é um olhar
de um único ponto de vista, que é uma janela. Então, eu que não sou, assim, não tenho pretensão de ser diretor de cinema, não, eu falei assim, eu acho que a gente vai estar num lugar, num terreno legal, que a gente vai fazer teatro, só que a gente vai fazer à distância. Você acredita, Cristiano, que uma semana depois que a gente começou a ensaiar, veio uma notícia do Rio de Janeiro que foi a que nos disse: estamos no caminho certo. Uma notícia de uma mulher lá da Baixada Fluminense. Estou falando do mês de julho de 2020, não do século passado. Uma mulher que foi resgatada porque conseguiu avisar um familiar de alguma maneira, porque ela estava sendo mantida durante anos trancada em casa pelo próprio marido, que não dava acesso à internet, telefone, nada disso. A mulher, ela foi praticamente libertada de um cárcere privado e eu acho que ficou 11 anos presa dentro de casa pelo mesmo marido. Falei assim, é a nossa personagem. Marta, isso está acontecendo agora. A gente está falando de uma coisa que tá cometendo gente que não tem essa possibilidade de denunciar a violência doméstica. E aí foi quando a gente teve a certeza, vamos fazer isso. E aí a gente nós estreamos em setembro, pelo Simpla, e transmitíamos a peça pela plataforma Zoom, mas sempre ao vivo, com a Marta fazendo ao vivo e com a operação remota da casa do técnico engenheiro de som, que fazia toda a operação de som. Ela manipulava a luz, que era uma coisa muito simples, era a luz do dia, a gente não tinha ali movimento de iluminação, porque ela fazia ali da casa dela. E fomos muito bem, a gente fez uma temporada no segundo semestre, aí a Vivo, o André Ascioli nos chamou para fazer um dia lá no teatro, dentro da programação do Vivo Cultura, e fizemos a virada cultural no começo do ano, e agora voltamos dentro também de uma programação, aí sim contemplados pela Lei Aldir Blanc, e aí com recursos para poder bancar e, de certa maneira, retroativamente... Cobrir aquilo que já foi desprendido, né? Aquilo que uma equipe de 10 pessoas, né? Porque ela está sozinha em cena, mas éramos uma equipe de 10 pessoas. Tinha eu na direção, tinha a direção de movimento, feita pelo Marco Aurélio Nunes, Gregory Sliver compôs uma trilha sonora original, Rafael Gama fez cenário e figurino, o Nicolas Caratori a iluminação, produção, direção de arte, gráfica. Foi uma equipe de 10 pessoas ali, como eu vou dizer, kamikazes, porque a gente desbravadores. Mas a gente sabia da pertinência do tema e do tom um pouco distinto da coisa grave, séria, que era uma coisa de uma comédia meio enlouquecida, porque ela enlouquece, essa mulher enlouquece, ela faz coisas inacreditáveis, né? E ela é engraçada. A Marta usou da veia cômica dela de uma maneira muito, muito inteligente. O que é legal é essa história de, mesmo sendo essa questão do audiovisual, e você manteve o ao vivo, né? Sim, porque todo dia, toda apresentação é diferente. Aquela coisa, pelo menos eu falar, você faz o mesmo personagem há 10 anos. Não, todo dia esse personagem, cada vez que ele entra em cena, ele está diferente. E não fez gravado, manteve essa essência do ao vivo, de pegar o momento dela, aquele momento que ela está trazendo, como ela está aquele dia, aquela hora, né? E o que, na verdade, aproximava esse trabalho muito mais do teatro, apesar de não ser teatro, porque isso com certeza continua não sendo, porque ela não fazia para ninguém ali em carne e osso diante dela. Ela fazia para uma câmera, ela se relacionava com o espectador à distância através da lente de uma câmera. Mas, assim, não... Toda a marcação, toda a encenação, ela tinha uma embocadura teatral. Eu não tive medo, inclusive, de fazer tudo meio grande, meio almodovariano, com cores fortes, com tom de interpretação bem latino, bem
de tinta forte, por dizer assim, Que delícia. porque eu falei, vamos aproximar o que a gente pode do teatro. Só não vai ser teatro porque não tem gente ali. E era a coisa talvez assim, talvez a mais frustrante quando ela acabava e ela agradecia, né? E algumas pessoas abriam a câmera, algumas pessoas abriam o microfone e a gente ouvia as palmas ali pelos computadores e ela agradecia como se estivesse agradecendo no final do espetáculo, mas ela não estava vendo ninguém, ela estava vendo pelos quadradinhos. E o desafio foi bom, tanto que você já abriu mais um desafio, né? Vindo aí dia 18 de março, espetáculo chegando. Ai, que delícia falar isso. Me dá uma alegria quando eu falo assim, dia 18 de março tem estreia. Fala, estreia John e Eu, que John e Eu. até o dia 11 de abril. Vai ser transmitido pelo Zoom, ingressos gratuitos que vão ser adquiridos através da plataforma do Simpla, de quinta a domingo, às 20 horas. Isso, também contemplados pela lei Aldir De Blanc. Blanc. Que ótimo, isso é muito importante. Fala agora desse, como que é trazer John? É o John Lennon? É o John Lennon. Esse John é o John Lennon. John Lennon. Esse texto, John e Eu, é um texto escrito pelo Nicolas Trevigiano, que é um ator, com quem eu também já contracenei. As 2 peças do Jô que eu fiz como ator, ele também fazia. Já dirigiu o Nicolas num espetáculo, assim lhe parece, e o Nicolas escreveu esse texto. Ele escreveu esse texto baseado numa biografia do Mark Chapman. O Mark Chapman foi o assassino do John Lennon. Ele matou o John Lennon pelas costas em frente ao edifício onde ele morava, no dia 8 de dezembro de 1980, uma data que ficou para a história, porque esse homem, aparentemente sem motivo nenhum, ele esperou o John Lennon em frente ao seu prédio, pediu um autógrafo, tirou uma fotografia, o John Lennon virou as costas e ele assassinou o John Lennon com 4 tiros. O 5º não acertou. E ele foi imediatamente preso, condenado, prisão perpétua, cumpre a pena até hoje, recorre todo ano, não é aceita, porque já passaram 30 anos da prisão dele. O ano passado, no dia 8 de dezembro, se comemoraram 40 anos desse assassinato, ano em que o John Lennon faria 80, só que ele teve metade da vida dele ceifada por uma pessoa que comete um ato absolutamente inexplicável. E foi escrita uma biografia dele em que se tenta dissecar, né, quem era essa pessoa, quem era essa figura, de onde ele veio, a formação dele, a criação, os problemas, porque você vê entrevistas dele ali, ele deu algumas entrevistas depois de um tempo preso, e é impressionante a lucidez e a tranquilidade que ele descreve o que ele fez. Ele não tem nada daquele estereótipo de gente maluca, serial killer, que, né, olha meio torto e fala com a boca espumando, para dizer, era um cara perturbado. Com certeza ele tinha várias perturbações. E a peça é um encontro do Mark Chapman com as figuras e as pessoas que habitam a cabeça dele. Ele conversa com pessoas do presente, do passado, da memória e do imaginário dele. Ele conversa com o John Lennon, também através da sua imaginação, e ele conversa com o espectador. E através desse percurso, a gente vai entendendo um pouco por que ele cometeu esse assassinato. A peça acontece na véspera do ato, do assassinato. Ele está num quarto de hotel e ele está aguardando, ele está se preparando para fazer o que ele vai fazer no dia seguinte. E enquanto vai acontecendo isso, a gente vai dissecando um pouco a psique dele. Então é quase que uma radiografia, assim, é uma ressonância magnética da alma de uma pessoa que fez o que fez. E então a gente
e o Nicolas ele faz em trabalho solo. A gente também transmite. A única diferença é que vai ser, assim, ele vai ter que ser gravado, porque, ao contrário do trabalho da Marta, em que a câmera ficou fixa, aqui a gente tem umas mudanças de plano. Tem movimentos. Tem movimentos de câmera, de operação de luz, atmosferas e tudo, mas, de qualquer maneira, nós temos também o Nicolas, que transformou o sótão, né? Muito engraçado, que o cenário desse suposto hotel em Nova York, ele é o sótão, assim, sótão mesmo, de uma casa em que ele fez ali quase que um esconderijo, e ensaiamos remotamente, estamos ensaiando ali à distância. Eu dirijo o Nicolas da mesma maneira que eu dirigi a Marta, ali pelo Zoom, e vamos também transmitir pelo Zoom, pelo Simpla, mas é um trabalho muito bonito, muito sensível, muito rico de facetas. O espectador, ele não vai, se ele quiser achar que ali a gente vai fazer uma condenação em praça pública desse homem, ele vai se frustrar. A gente não defende nada dele, a gente não vilaniza, mas também a gente não vitimiza ele. A gente tenta entender as motivações dessa criatura de ter desfeito o sonho de uma geração, porque eu me lembro onde eu estava quando John Lennon foi assassinado. Me lembro onde eu estava quando Elis Regina morreu. Essas datas, desses ídolos, dessas pessoas que estão no nosso, né, no nosso inconsciente, fazem parte da nossa, sabe, da nossa formação. Marca momentos da nossa vida, né? Porque aquele momento é marcante para você. E uma pergunta, Pamela, e esse é um projeto que ele foi feito, ele foi pensado como uma mulher só pro audiovisual. Sim. Se ele for para o palco, existem grandes mudanças? Como que acontece? Então, eu comentei isso com o Nicolas outro dia. O Nicolas escreveu, eu acho que já tem um tempo, então, originalmente, ele era para o palco. Mas aí ele teve a ideia de fazer dentro dessa linguagem, e eu falei outro dia com ele, falei assim, Nicolas, a peça está pronta para ela estrear presencialmente a hora que for. Primeiro, porque, apesar da gente ter alguns, ouso dizer assim, atrevimentos estéticos ali por conta principalmente de mudança de ponto de vista, o processo, Cristiano, ele de ensaio e de levantamento da peça, ele obedeceu às mesmas premissas ali. Ele foi teatral, absolutamente teatral. Então, a gente, toda vez que passava corrido, a gente passava em ordem cronológica. A gente estudou a peça na ordem cronológica, e eu vejo, toda vez que eu ensaio e vejo pela telinha a peça, eu também vejo, é como se eu estivesse vendo uma tela ao lado, ela transposta para o palco, vai ter muito pouca mudança. Talvez ali a possibilidade de coisas um pouco mais fechadas, elas irem através de uma possível projeção, com ele falando aqui, e aí uma projeção, mas isso em algum ou outro momento, porque a peça, ela é também muito teatral, e ela é muito emocionante, ela é muito emocional, porque as pessoas que, né, estavam aí, estavam vivas, eles se lembram, vão se lembrar de toda uma comoção, de todo um período que nós vivemos. Assim, se a gente pode dizer que, né, como falavam, né, os Beatles se separaram, o sonho acabou. O sonho acabou de acabar quando John Lennon foi assassinado desse jeito, né? E um sonho que também morre, e eu acho que falar disso nesse momento em que tantos sonhos estão morrendo é um exercício de resgate da nossa humanidade, das nossas falhas, das nossas doenças, também muito apropriado para o momento. E a gente entender o que a gente vive como ser humano dentro desse universo louco que estamos hoje, né, Pâmio? A gente olhar para os lados e ver
o que eu quero para mim, o que eu faço para mim, como que eu me coloco diante de tudo isso. Pamela, você acredita que passando esse momento tão triste que nós todos vivemos, a cultura está vivendo, o teatro, o cinema, todos os fazedores de culturas, expressões culturais estão passando, você acha que a internet ela mantém esse espaço cativo, ainda de manter essa questão desse novo teatro online? Porque, ao mesmo tempo, a gente teve a oportunidade de ter um público que, às vezes, ele não podia encontrar. São Paulo e Rio de Janeiro sempre foi o eixo da cultura, né, do nosso país, né? As grandes produções e as dificuldades, às vezes, de você viajar com um espetáculo, você que teve em grandes peças, com um grande elenco, é difícil você percorrer o país todo. Você acha que, dessa forma, a gente abre também para um novo? Porque muita gente está tendo a oportunidade de acessar algumas coisas, né? Eu acho que sim, A gente inaugurou uma forma híbrida, uma forma que a gente ainda não consegue definir, né? Sei lá, como gênero, que está começando agora, aos poucos, né? Você vê alguns espetáculos abrindo o teatro, mas para 20%, 30% da plateia, e ao mesmo tempo sendo transmitido. O Teatro Municipal também, fim de semana, eu assisti o Balé da Cidade, que pisou no palco depois de tanto tempo. Vi ao vivo o Balé da Cidade, só que eu vi pela internet, né? Então, eu acho que isso com certeza inaugura e torna a arte, a cultura, o teatro, as artes cênicas bem mais acessíveis a quem, como você falou, não tem como ali pegar uma condução, atravessar a cidade, e às vezes o ingresso é caro. Você tem aí à tua disposição, é lógico, tem que ter o recurso da internet. Eu só acho que isso tem com certeza a possibilidade de permanecer e perdurar, contanto que haja também um estímulo a vamos dizer assim, uma propaganda maciça de que isso existe e vai continuar existindo, e está disponível. Porque muita gente, eu acho que tem esse outro lado, né, Cristiano? Como tem muita gente fazendo, tem muita. Assim, a oferta, ela tá transbordando, ela tá uma coisa, é uma enxurrada de coisa. Então, se a gente tem ali uma plateia modesta, talvez menos, porque a gente tinha um pouco essa ilusão de que, vamos fazer online, o mundo inteiro vai ver, o mundo inteiro vai assistir. É um pouco ilusão isso, né? Não. E é assim, né? 5 segundos, né, Pâmio? Pá, eu não vejo mais. É que nem o controle da televisão na tua mão, você sabe como que é a televisão, né? É segundos para segurar ali. Então, eu acho que vai estar aí, mas assim, a competição ela é bem maior. Que bom, mas assim, eu acho que se a gente conseguir mesmo chegar, e assim a gente teve na Mulher Só, gente falando, eu estou falando aqui de uma cidade a milhares de quilômetros, aqui não tem teatro, a oportunidade que eu estou tendo de ver uma peça, porque com certeza competir com o audiovisual, né, com as redes de grandes produções de ficção para o audiovisual, os streams, Netflix, as emissoras, não dá para você dizer, eu vou competir. Você tem que chamar de outra coisa, porque os recursos, eles são milionários dessas coisas. Você vê uma série, não dá para falar, então você tem que falar que é uma outra coisa. Deveriam abraçar essa ideia neste momento e trazer para eles. Também. Eu acho que seria muito rico. Tem algumas peças que eu tive a oportunidade de ver numa TV paga, fechada, que nem a Amiga Esperando Mútuo. Estava lá, pouquíssimos espetáculos. Mas entende-se também que é difícil você gravar, captar, fazer toda essa questão do audiovisual e colocar ali, não. Grandes espetáculos exige demais. E, Pâmio, para a gente fechar, você que viveu tanto o texto de William Shakespeare no teatro, tantos espetáculos, o que Shakespeare poderia falar de tudo isso?
Shakespeare falaria: poxa vida, fecharam os teatros mais uma vez? Eu já não aguento mais, abre teatro, fecha teatro, abre teatro, fecha... Porque o Shakespeare, 400 anos atrás, ele produziu a sua obra no meio de uma coisa parecida que o mundo estava vivendo, que era uma peste que estava assolando principalmente a Inglaterra, né? Era a peste bubônica, e ele escrevia as peças e vinha um decreto lá que morriam X por semana, os teatros eram obrigados a fechar e ele tinha que sobreviver. Ele tinha que sobreviver e ele escrevia os poemas, os sonetos, vendia as coisas ali, porque ele não tinha o seu ganha-pão, que era o teatro ali, né, um espectador ali diante dele. Agora, Shakespeare, ele teve essa façanha de escrever sobre toda a experiência humana, então, inclusive, também sobre epidemia, sobre a peste, sobre a morte, sobre essa catástrofe que tá nos assolando, essa tristeza, esse momento tão desafiador, mas tão desolador ao mesmo tempo. Ele com certeza tem citado através da boca de um personagem, ou de um soneto, ou de alguma coisa que ele escreveu lá atrás, porque esse homem teve a compreensão da experiência humana na Terra em todas as suas áreas, até nessa. Então, eu acho que ele não estaria tão surpreendido. Ele falaria: pô, de novo? Não, mais essa, pandemia de novo, poxa vida. Ele não perdeu, aprendemos. Não aprendeu, ser humano não aprendeu, sabe? Exatamente. Pamio, muito obrigado. Só um minutinho. Cristiano. Então, gente, você que está acompanhando a gente, você que está acompanhando aí, ó, estreia dia 18 de março, a peça John e Eu. Fica em cartaz até o dia 11 de abril. Será transmitida pelo Zoom e os ingressos são gratuitos. Olha que maravilha. E vão ser distribuídos através do Simpla. De quinta a domingo, apresentação às 20 horas. Ok? Pamio, eterna gratidão por essa oportunidade desse bate-papo. Gratidão é toda minha. Que bom Muito que a gente obrigado. pode reservar esse tempo, assim, para falar de coisas mais elevadas, para a gente sobreviver a mais um dia com um pouco mais de leveza. Precisamos um pouco mais, assim, chega essa insanidade, porque é insano tudo isso, né? Então difícil. Faz falta pra gente. E olha, eu espero então o convite, vamos ter aqui um bate-papo sobre John e Eu, que está combinado, né? Perfeito. Pamio, muito obrigado, vou fechar o link, Cristiano. Permanece aí que só vou fechar o link, tá? Tá bom. Estamos finalizando a websérie, mas porém a pandemia não finalizou e ela continue aí. Cuide de seus familiares, se cuide, preze pela vida e tenha paciência e fé, que acreditamos que em breve tudo isso vai estar superado e poderemos nos encontrar nos palcos, nos cinemas, nas casas de shows, nos centros culturais, nas exposições. Podemos fazer aquilo que o ser humano sabe fazer melhor, que é interagir com o outro, ok? Muito obrigado, agradeço a todos os envolvidos no projeto da Lei Aldir Blanc, que foi através de Atibaia que aconteceu o nosso projeto, que é a Prefeitura da Estância de Atibaia, Compocate e Ministério do Turismo.